Muito bem, Deus abençoe sua vida. Nós iremos falar sobre um assunto muito importante para ajudar todo o povo de Deus. O tema de hoje é desmascarando o falso profeta. O falso profeta é uma pessoa que prega o que não vem de Deus. O seu ensinamento não é bíblico e ele inventa profecia, sonhos e visões. O falso profeta engana outras pessoas, desviando-as de Deus, causando conflito e confusão. Como é que você pode identificar um falso profeta? É lendo a Bíblia. Por isso que eu estou com a Bíblia aberta e vou provar na Bíblia as características do falso profeta. Se alguém prega algo que é contra a Bíblia, isso é um falso profeta. Presta atenção que o falso profeta, ele usa a Bíblia, porém distorce a Bíblia, ou seja, ele fala de uma maneira que parece que é de Deus, mas na verdade não é. Ele fala bonito, tem uma boa eloquência, porém o coração está ambicionando lucros. Ele está de olho no que a pessoa pode oferecer, pode dar. Então tenha cuidado, porque infelizmente existem muitos falsos profetas. É importante também analisar a profecia, porque muitas das vezes o falso profeta, ele fala palavras bonitas para encher o coração das pessoas, para agradá-las. E quando o falso profeta diz isso, tem gente que pensa que é Deus falando, mas não é Deus. Tenha muito cuidado. No decorrer dessa mensagem de hoje, você vai aprender muita coisa e vai ter cuidado e atenção para não cair na lábia, no engano, na hipocrisia do falso profeta. Devemos evitar os falsos profetas. Os seus ensinos só trazem problemas e podem enganar algumas pessoas. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e ter comunhão com Deus, para que então você não caia na armadilha de Satanás, porque Satanás levantou falsos profetas para enganar pessoas e, infelizmente, algumas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos profetas. Vamos começar lendo a palavra de Deus? Estou com a Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 13. Está até escrito, ó, profecia contra os falsos profetas. Presta atenção no que diz o versículo 8 e 9. Diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então Deus aqui está demonstrando, através da palavra, que ele é contra as adivinhações mentirosas e as falsas visões que os tais falsos profetas eles promovem. Então, você já entendeu que no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 8 e 9, Deus ele é contra a adivinhação mentirosa, contra visões falsas. Tem profeta que diz: tive uma visão disso, tive uma visão daquilo, sonhei com isso, sonhei com aquilo, adivinhei isso. Cuidado, isso é falso profeta. Atenção, que eu não estou aqui generalizando. Existe o dom da visão que Deus deu sim aos seus servos,
mas tenha muito cuidado. Você tem que conhecer a vida daquele servo, daquela serva de Deus, porque muitos parecem que são de Deus, parecem, mas na verdade são falsos profetas. Presta atenção, continuando, eu vou colocar aqui outro versículo bíblico que está precisamente no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23. Jesus falou: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Ou seja, muitos falsos profetas, eles até mostram sinais, maravilhas. Tem gente que fica até surpresa com as tais maravilhas, entre aspas. Mas Jesus falou que eles também fariam sinais, porém, são sinais operados por Satanás. Tem lugares que o falso profeta parece que está fazendo um show. Ele faz com que pessoas passem até vergonha porque expõe a vida da pessoa, revela coisas que não aconteceram. Pessoas acabam tendo situações que parecem até um ritual. Tem lugares que a pessoa cai no chão e cobre com um lençol. Eu não entendo o porquê, mas Jesus nunca fez isso. E outras situações que, se eu for falar aqui, não vai acabar esse vídeo. Então presta atenção, nem tudo que brilha é ouro. Você tem que ter cuidado. Você tem que abrir o coração para perceber que o evangelho de Jesus é simples. Quando esses falsos profetas começam a inventar coisas, a aumentar coisas, não vem de Deus, não vem de Deus. Tudo que traz confusão, divisão, contenda, desconfiança, não vem de Deus. Então Jesus deixou claro, ó, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, tá aqui, ó, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, quando as pessoas caem nesses lugares e elas ficam ali iludidas, é porque essas pessoas não foram escolhidas por Deus. Elas foram escolhidas pelos falsos profetas para estarem ali, por isso elas aceitam. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem Deus na vida dela, se ela for num lugar assim, ela vai perceber que Deus não está ali, não tem nada de Deus. Parece que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Vamos para o próximo versículo. Tudo que eu estou falando aqui é com base bíblica. Não estou falando nada da minha cabeça. Estamos aqui desmascarando o falso profeta. Continuando, presta atenção na palavra que está em Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, com palavras falsas e enganadoras, enganam o coração dos ingênuos. Toda pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela se torna uma presa fácil dos falsos profetas. Porque o falso profeta, ele até fala muito bem para transparecer que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, mas na verdade é uma manha que eles criaram para prender a atenção das pessoas. E quantas são as pessoas que estão iludidas, enganadas, perdidas com esses falsos ensinos? Então, o apóstolo Paulo orienta a se afastar
desses falsos profetas, desses que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que nós aprendemos, a doutrina verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, presta muita atenção no que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante. Presta atenção ao que você agora vai ouvir. Isso é muito forte, ó. Desmascarando o falso profeta. Diz aqui, ó, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer condenado. Então aqui está dizendo que se alguma pessoa pregar um outro evangelho, ou até um anjo vindo do céu pregar um outro evangelho, seja condenado, seja anátema. Um dia desse eu ouvi um falso profeta dizendo que existe falso evangelho e verdadeiro evangelho. Ou seja, isso é mentira. Não existe falso nem verdadeiro, porque o evangelho é único. Só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E como resposta a esse falso profeta, eu coloquei uma mensagem dizendo o seguinte: não existe falso evangelho. O que existe é falso profeta falando coisas que não estão no evangelho. Eu vou repetir: não existe falso evangelho. O que existe é falso profeta inventando coisas que não estão no evangelho. Continuando, para você entender. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja condenado. Aqui Paulo está se referindo aos falsos profetas, que inventam tantas coisas para enganar as pessoas. Quantas pessoas perderam oportunidades na vida por causa de falsas profecias? Quantas pessoas até deixaram de buscar a Deus por causa de escândalo provocado por falsas adivinhações, mentiras e profecias? Presta atenção, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, tá vendo? Uma pessoa que quer agradar a todo mundo, ela não é serva de Cristo, porque o servo de Cristo, por ter uma vida consagrada a Cristo, vai acabar desagradando as pessoas. Então, quantas pessoas deixaram de falar comigo porque eu falei a verdade para elas e elas não gostaram? Não gostaram porque elas não servem a Cristo, porque se servissem a Cristo, aceitariam a palavra de Cristo que eu preguei para elas. Mas por elas não terem aceitado a palavra de Cristo, é sinal que elas não são de Cristo. Continuando aqui, ó, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É esse evangelho que eu estou pregando para você. O evangelho verdadeiro. O evangelho sem invenções, sem mentira, sem ilusões, sem falsas profecias. Um evangelho puro e simples e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Continuando para você entender. A palavra do nosso Deus, desmascarando o falso profeta. Estamos agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. O título diz, ó, os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não
concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações. Altercações significa discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, são os falsos profetas. Eles não pregam a palavra do Senhor Jesus. Eles pregam apenas aquilo que lhes vem à cabeça. Eles pregam doutrinas humanas. Eles se acham superiores. Preste atenção, todo falso profeta se acha melhor que os outros, que os outros pregadores. Só ele está certo, todo mundo está errado, só ele é o dono da verdade. Cuidado! Outro detalhe, o falso profeta se exalta, se orgulha, porque tem curso disso, curso daquilo, é formado nisso, formado naquilo, tem teologia disso, teologia daquilo. Ou seja, o falso profeta, ele quer se autopromover. Outro detalhe, todo falso profeta gosta de se aparecer. Eu já vi, infelizmente, em lugares, fotografia do líder na porta do templo. Na porta do templo tá lá a foto do homem ou da mulher. Não estou aqui generalizando, mas tem gente que parece que é mais um artista do que um servo do Senhor. O servo de Deus é humilde. O servo de Deus, ele tem paz, ele tem segurança. Ele não precisa divulgar o rosto dele. Ele tem que divulgar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra é muito forte. Continuando aqui, desmascarando o falso profeta. Segundo Pedro, capítulo 2. Presta atenção. Outra característica do falso profeta é a exploração desenfreada. Presta atenção. Diz aqui, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles, dos falsos profetas, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fingidas ou fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. É muito forte essa palavra. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele revelou aí características ruins do falso profeta. Ele só pensa em dinheiro. O falso profeta, ele até divulga contas de banco na televisão, na rádio, na internet. Ou seja, em vez de divulgar o evangelho, ele fica divulgando a conta. Ou seja, tem lugares que estão tão desesperados por dinheiro que até inventam campanhas, dão muitos objetos para tentar tocar no coração daquela pessoa, para ela dar algo ali no local. Jesus ensina que a gente deve ajudar a obra com amor. É o que Deus tocar no coração. Por exemplo, eu prego a palavra de Deus e ensino as pessoas a serem fiéis a Deus e a ajudarem com amor. E quando alguma pessoa está em outro país e ela quer ajudar a obra, a gente envia assim o número e ela privativamente ajuda a obra. Mas nós nunca divulgamos em público para todo mundo. Quem me conhece sabe como é que eu sou.
Nós temos que levar o evangelho puro e simples e verdadeiro do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, há líderes, falsos profetas, que eles não perdem tempo, divulgam a conta e não estão nem aí para as pessoas. Ou seja, você tem que ter cuidado. Nós estamos no fim dos tempos e, infelizmente, muitos falsos profetas têm se levantado e enganado as pessoas. Por que eles enganam? Porque eles falam em nome de Deus, eles usam a Bíblia, eles pregam até bonito, e se a pessoa não for convertida, ela vai cair na lábia, ela vai cair na conversa do falso profeta. Então Deus hoje te colocou aqui para abrir seus olhos e o seu entendimento. Continuando, diz aqui, ó, para você prestar muita atenção na palavra. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Presta atenção. Diz aqui, ó, os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Diz assim, ó, presta atenção na palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, é a palavra de Deus que está falando. E você, eu creio que você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, está entendendo tudo. Deus está me usando pela misericórdia para desmascarar os falsos profetas. Só fique enganado quem quiser. Porque quem quer ficar liberto, livre do engano, vai guardar essas palavras no coração. Continuando, para você entender melhor, diz aqui em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, pessoas que seguem falsos profetas, elas terão a marca da besta. E elas foram lançadas, os falsos profetas foram lançados, então, no lago de fogo que arde com enxofre. Agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui para você uma situação com o profeta Jeremias. Ele teve uma luta contra um falso profeta chamado Ananias. E eu quero que você preste muita atenção. Você vai ler com calma depois, na sua casa, onde você estiver. Eu vou ler aqui o final para você entender. Houve um profeta chamado Ananias que ele profetizou que o povo seria liberto. E os anos passaram, a profecia não se cumpriu, o povo ficou cativo, ficou preso, e Jeremias então desmascarou esse falso profeta. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 28. Você vai ler depois em sua casa. Diz aqui, ó, a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Você vai ler. Eu vou te dar um dever de casa. Eu vou te dar uma tarefa. Após essa mensagem, você vai compartilhar esse vídeo com alguém e então você vai depois ler essa palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 28. Então Jeremias desmascarou esse falso profeta e isso está escrito aqui, ó. Presta atenção. O versículo 14, Jeremias 28, versículo 14, diz assim, ó: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Ananias era o falso profeta:
Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Tá vendo, igreja? O falso profeta leva as pessoas a confiarem nas mentiras. Pelo que, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Ou seja, o que o profeta Jeremias falou aconteceu. O falso profeta perdeu a vida porque enganou as pessoas de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém que está sendo enganado ou enganada por falsos profetas, envie esse vídeo para essa pessoa. Não tenha medo, envie sim. Porque Deus está permitindo você ouvir a verdade para ajudar outras pessoas. Foi Deus que mandou eu gravar esse vídeo para ajudar pessoas, para libertar as pessoas do engano. Eu fiz a minha parte, você também vai fazer a sua parte. Quero também deixar claro que não estou generalizando. Existem homens e mulheres de Deus, pessoas consagradas ao Senhor, mas infelizmente existe muito pilantra, muito enganador que quer enganar as pessoas com falsas ilusões, mentiras, falsas profecias, enfim, uma afinidade de coisas mentirosas para enganar as pessoas. Mas hoje Deus lhe abençoou, o Espírito Santo lhe tocou e você agora aprendeu e sabe como é um falso profeta. Como disse no início, o tema de hoje é desmascarando o falso profeta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de fé e pelas palavras que o Senhor nos deu nesse momento. Senhor, liberta as pessoas do engano. Infelizmente, tem pessoas que dão ouvidos a falsos profetas e elas acabam ficando vazias do Senhor. Meu Deus, liberta. Se elas querem a libertação, elas serão libertas. Mas tem pessoas, meu Pai, que infelizmente gostam de seguir esses falsos ensinos. Por isso eu as entrego em suas mãos, mas oro por aquelas pessoas que são sinceras, que querem ouvir a verdade. Eu declaro libertação, mudanças e vitórias na vida de todas as pessoas que têm um coração puro, um coração sincero, que ama ao Senhor de todo o coração. Obrigado, Senhor, por essas revelações na sua palavra e por abrir os olhos e o entendimento do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e vamos juntos levar o conhecimento, a verdade, a palavra de Deus para as pessoas. Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui com a minha participação. Tome posse da sua vitória e principalmente da salvação em nome do Senhor Jesus.